convidar aqui o doutorando da FACED, o mestrando do PPG-SCA, o Hernandes Herculano Saraiva, para coordenar a mesa, que tem a participação da doutora Carla Torquato e uma engenheira ambiental de São Gabriel, que não me respondeu, mas vamos tentar ver se ela entra, né? Senão a doutora Carla vai ficar solo aqui, mas com muita satisfação, viu, doutora Carla, de estarmos aqui lhe recebendo, né? Eu sou a professora Heloísa Helena, né? Tudo bem? Sou a professora Heloísa, a idealizadora e coordenadora desse evento. Tá? E aqui o professor Hernandes irá fazer sua apresentação. Boa noite a todos os presentes, todas as pessoas que estão nos acompanhando também, os colegas em São Gabriel da Cachoeira. É uma satisfação poder reencontrar colegas, também professores, a professora Pesce, da MIC, o qual nutro muito carinho, o meu professor e amigo Erivaldo Cavalcante, uma das maiores referências do assunto aqui em voga, também no estado do Amazonas, quiçá do Brasil, e oxalá do mundo, né? Essa temática, ela surgiu até mesmo com uma aproximação minha, né? Juntamente com a professora Carla, o professor Erivaldo, quando eu estava enquanto aluno 20, né, do PPGD, do Programa de Pós-Graduação em Direito Ambiental na UEA, e aí surgiu o insight, né, da importância que tínhamos de discutir o direito à água, à floresta e à terra dentro dessa episteme amazônica. Então, sou muito grato à professora Heloísa por ter aceitado a construção desse GT, que se permaneça no próximo EPAC, devido à sua relevância, não só do ponto de vista epistêmico, mas também do ponto de vista social e humano. Pois bem, o atual momento de disseminação da oferta da água é apenas o colapso de uma crônica já anunciada. É preciso ter sabedoria para aprender com este momento e mudar, assim como é preciso cautela como o propor uma solução. Pode-se aprender bastante em um momento de crise. O contexto atual da escassez hídrica pode ser muito importante para reflexões sobre a situação ambiental dos nossos rios, da forma como estamos continuamente alterando e degradando áreas de fundamental importância ambiental, e ainda como é feita a gestão de um recurso tão fundamental como é a água. Tais questões nos levam a atentar para o nosso próprio modo de vida, para as políticas públicas do Estado e, por que não, da universidade. Primeiramente, é necessário definirmos o momento em que estamos. Não se trata apenas de um contexto acadêmico ou institucional. A Amazônia está em crise hídrica, mas principalmente uma crise aqui no sentido de gestão de conflito, de gestão territorial e de recursos hídricos. O potencial agravamento percebido e vivenciado nos últimos meses no Amazonas demonstra como a ação do homem e a letargia do Estado trazem o caos em plena floresta. No ciclo hidrológico, em uma dada bacia hidrográfica, a água tem momentos de maior ou menor oferta, que se alteram no tempo. Em um período temos mais chuva, em outros temos menos. Isso é natural. A diminuição da oferta hídrica é um fato previsível, como foi previsto de fato essa situação lamentosa no qual perpassamos. A crise de gestão e recursos também já estava apregoada. O atual momento de diminuição de oferta da água, a seca dos rios e lagos, o caos apresentado estão além da previsibilidade. Elas mexem com todo o ecossistema ambiental e também humano. Longe de querer fazer aqui um discurso político, motivador ou hostil, as políticas públicas desenvolvidas nesse período
tão pérfido onde a natureza é mais vítima do que culpada. Este painel com a temática Direito à Água, à Terra e à Floresta, para além da epistemologia ocidental, nos instigará a fazermos ponderações críticas, muito além dos problemas hídricos quais perpassamos. Ele nos convida a refletirmos no papel de seres humanos transculturais, onde a água e a terra e a floresta verdadeiramente estão além de uma questão epistêmica. Esses elementos constituem o próprio ser Amazônia. E para a composição e para a abertura desse GT, temos a honra de receber a professora, doutora Carla Cristina Torquato, que é advogada, professora universitária, pós-doutoranda em Direito Ambiental pela Universidade do Estado do Amazonas, doutora em Função Social do Direito pela FADISP e mestre em Direito Ambiental pela Universidade do Estado do Amazonas. É pesquisadora CNPq do Grupo de Pesquisa GEDA, Grupo de Estudos em Direito à Água pela Universidade do Estado do Amazonas e também pela UFAM, coordenado pelo professor Dr. Erivaldo Cavalcante. Seja bem-vinda ao 7º EPAC. Boa noite a todos e todas aqui presentes. Eu fiquei muito feliz com o convite feito pelo Hernandes e, assim, todo professora gosta de falar isso, às vezes ele deixa o aluno numa situação meio complicada, mas o Hernandes já foi meu aluno na graduação em Direito, bem diferente, né, Hernandes, do que era alguns anos atrás, todos nós, e acredito que isso seja muito bom. E, inclusive, faz parte, né, quando nós falamos sobre a água, sobre a impermanência, sobre aquelas máximas filosóficas de Heráclito de Éfeso, quando ele diz que ninguém mergulha no mesmo rio, né? Você não... São tantas versões, né? E ele diz que você nunca mergulha 2 vezes no mesmo rio, porque em todas as vezes que você mergulhar, toda vez que você tomar banho naquela água, você é uma pessoa diferente e aquele rio também é diferente. Então, a água, ela traz para a gente todo esse sentido físico, químico, ambiental, cultural, espiritual também, né? Quantas religiões aqui, a religião católica, né, como o presbítero, o padre estava aqui falando, como a religião, como a Umbanda, a Candomblé, o judaísmo, né, o islamismo, todas elas utilizam a água ela está dentro de todos esses rituais. E eu não trouxe nenhuma apresentação de slides, porque eu acho que o nosso tempo é muito curto, né? Quando me falaram que eram 20 minutos e a gente sempre acaba falando um pouco mais. Eu vou deixar esses 5 minutos assim de... enfim, isso é a gordura, isso mesmo, obrigada. Então, vamos lá. Eu quero falar um pouco sobre a questão da água e da expoliação hídrica. Esse tema, ele há muito me persegue, ele foi o tema da minha tese, e cada vez mais eu vejo que ele é um fato, a questão da expoliação, e ao final da minha fala vocês vão entender o que significa isso, expoliação hídrica. Mas primeiro a gente tem que compreender que a água, ela é um direito fundamental. E enquanto direito fundamental, né, algumas vezes eu vou me recorrer aos papéis, né, não vou procurar não lê-lo completamente, mas eu vou recorrer, e direitos fundamentais são todos aqueles que já foram reconhecidos dentro do ordenamento estatal, seja do Brasil ou qualquer um outro país, como, por exemplo, também na palestra anterior, falando sobre a Alemanha. Então, dentro da Alemanha, ela possui quais são os seus direitos fundamentais, que estão lá na lei fundamental alemã, que em muitos artigos da lei fundamental se baseia também o nosso direito. Então, estão lá nos Estados Unidos, enfim, todos os países no seu ordenamento apresentam aquilo
que se chamam direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, eles são inalienáveis, ou seja, eles não são objeto de venda, eles são irrenunciáveis. Eu não posso dizer que eu não quero, que eu renuncio a esses direitos, e eles também estão sujeitos a diversos fatores culturais, fatores históricos, algo que no passado era considerado como essencial, hoje nem tanto e vice-versa, mas nem por isso eles não são, eles deixam de ser considerados fundamentais. Então hoje a gente pode falar sobre a questão da educação, o direito à liberdade religiosa, à saúde. São coisas que nós pensamos que são inerentes à pessoa humana, mas nem tanto assim. Nem tanto assim, porque o próprio direito, o nosso direito brasileiro, ele fala no direito ao mínimo existencial. Então, quando ele diz isso, a partir do momento que ele fala que existe esse mínimo existencial, é porque ele entende que alguns dos direitos fundamentais, eles não são respeitados. Então, se eu tenho que fazer uma escolha daquilo que eu não posso, de forma alguma, renunciar, transigir, desistir, ou mesmo vender, ele chama daquilo que é considerado o mínimo existencial. Então, eu coloco aqui a água. Poderia ficar aqui nas aulas, quando eu trato sobre esse assunto, fazer toda uma cronologia dos documentos internacionais quando eles começam a tratar sobre a água, a importância da água. E é muito interessante que a grande mudança relacionada à água se deu em 1972, quando, dentro de um documento chamado Documento de Dublin, ficou reconhecido que a água possui um valor econômico. Então, a partir do momento que eu digo que a água possui um valor econômico, eu estou dizendo o quê? Que ela é passível de ser vendida. Ela é uma commodity porque ela é um bem natural, é um bem gerado pela natureza. Então, eu estou dizendo que ela pode ser vendida, comercializada. E para não me estender nessas coisas um pouco chatas, falando sobre legislação, a partir daí, e lembrando, tudo isso não está em nenhum documento estatal. Tudo isso está em tratativas, documentos das comissões da ONU, da Organização das Nações Unidas, também da Organização Mundial da Saúde, falando sobre a questão da água. Por quê? Porque nesse momento já se reconhecia que a grande maioria da população do mundo não tinha acesso à água, porque apesar do nosso planeta parecer, ao invés de ser planeta Terra, ele poderia ser chamado de planeta Água, a água ela está muito mal distribuída no mundo. Então, de água possível de ser consumida, ser tratada e ser utilizada em todos os fins, sejam dessedentação de animais, de humanos, também de uso comercial, nós só temos 2,5%. E esse 2,5% nós contamos aí com as águas das geleiras, etc. e etc. Então, quando nós falamos sobre água, mais uma vez, a gente se pergunta, se a água ela é um direito fundamental, significa que todos devem respeitá-la, não é? Todo mundo tem que ter direito à água. Não é bem assim. Inclusive, é interessante que levou-se mais ou menos desde quando a água foi considerada um bem de valor econômico, levou-se 30 anos para se reconhecer a água exatamente como um direito humano fundamental. Por que demorou tanto isso? Isso, no caso, a ONU, tá, gente? Reconhecer que a água é um direito humano. Porque a partir do momento que eu digo que algo, e no caso a água é um direito humano, eu tenho que fazer de todo o possível
e que todos os humanos tenham direito à água. A mesma Organização das Nações Unidas diz que para que as necessidades humanas relacionadas à água sejam satisfeitas, é necessário um consumo individual de no mínimo 50 até 100 litros de água por dia. E nós sabemos que isso é quase que impossível em diversos lugares do mundo, no Brasil especialmente, e ainda mais agora quando nós falamos da seca que nós estamos vivendo. Então, como que nós vamos prover essa água? Então, eu vou ler rapidinho o seguinte: em 2022, o Comitê das Nações Unidas para os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais definiu os seguintes critérios para que o abastecimento da água possa atender à dignidade humana de um indivíduo. Primeiro, ela tem que ser suficiente, ou seja, o abastecimento de água para cada pessoa deve ser suficiente e contínuo, ou seja, 24 horas por dia, tá? Para o seu uso pessoal e doméstico. Isso aí inclui dessedentação, lavagem de roupas, preparação de alimentos e higiene pessoal. Também deve ser segura. A água necessária para esse uso pessoal ou doméstico deve ser livre de micro-organismos, deve ser uma água tratada, livre de substâncias químicas e riscos. Também a gente começa a ficar imaginando essas dificuldades, a gente começa a pensar que água é essa, né? Também tem que ser uma água aceitável. Como assim? Água aceitável. Ela deve ter cor, odor, sabor aceitáveis para cada uso pessoal ou doméstico. Todas as instalações e serviços de água devem ser culturalmente apropriados e sensíveis aos requisitos de gênero, ciclo de vida e privacidade. Então, além de ser suficiente, segura, ela tem que ser aceitável, ela tem que ter uma boa aparência. Não é? Então, essa grande maravilha do capitalismo, que é utilizar o petróleo, o plástico, para beber a água, que é uma substância natural, ela tem que realmente estar aceitável, o sabor, o gosto, né? Aquilo que nós aprendemos nas aulas de ciência, né? Inodora, insípida e incolor. Ela também tem que ser fisicamente acessível. Isso significa que toda pessoa tem direito a um serviço de água e saneamento fisicamente acessível dentro ou próximo do seu domicílio, instituição educacional, local de trabalho ou instituição de saúde. Aí na mente, a gente logo pensa nas pessoas que carregam baldes de água e andam quilômetros para conseguir água para sua família. E também tem que ter um preço razoável. Então, além de tudo isso, das instalações e os serviços de água disponíveis, a água e o saneamento devem ter preços razoáveis para todos, mesmo os mais pobres. Os custos de água e saneamento não deverão ultrapassar 5% do rendimento familiar, ou seja, esses serviços não deverão afetar a capacidade das pessoas a adquirirem outros bens e serviços essenciais, ou seja, pagar a conta de água tem que caber no orçamento da família. Então, com tantos pré-requisitos, quando a gente pensa assim, poxa, a água é um direito humano e todo mundo tem que ter acesso a ela, já complicou. Tá difícil, né? Conseguir estar dentro, conseguir respeitar todos esses requisitos. Então, gente, assim, quando nós pensamos na defesa da água, logo vem à mente que ela surgiu em oposição exatamente a esse movimento capitalista, que é o de sempre conferir valor a tudo, mesmo aquelas coisas que não possuem valor, mesmo aquilo que a gente não pode e não tem como mensurar. Então, como você vai poder dividir aquilo, pensar naquilo que você pode trocar por água?
Então, chegando aqui para a gente eu não passar do tempo, que eu não lembro agora quem foi o palestrante. Ai, meu Deus, tem muito tempo. Então, chegou falando que fala muito, eu sou uma pessoa que falo muito. Então, quando eu comecei meus estudos sobre água, eu pensei exatamente nisso. Como ficam as pessoas que moram na área urbana, que precisam da água, que o acesso à água que elas possuem é exatamente através das concessionárias de água, porque o órgão responsável pela água, pela captação, tratamento e distribuição de água na cidade é o município. O município, ele próprio pode prestar esse serviço ou ele pode terceirizar. Não vou aqui falar sobre como se dá o serviço de água aqui na nossa cidade, porque aí realmente não passaríamos do tempo, mas eu quero falar sobre o que seria a expoliação hídrica. A expoliação hídrica, ela nasceu do conceito de expoliação urbana, que foi estudado, que ele faleceu agora recentemente, em 2022, pelo sociólogo paulista Lúcio Kovarik. Ele, ao estudar as dificuldades dos moradores urbanos, de todas aquelas pessoas que vivem a cidade e todas as suas agruras, ele conceituou como expoliação urbana toda a dilapidação de direitos ao qual o morador da cidade, o trabalhador possui. Essa dilapidação, essa expoliação vai desde, segundo ele, a questão da moradia, a questão do transporte, da educação, onde todos os dias o trabalhador, vítima desse capitalismo que gera essa dilapidação, essa expoliação, que expoliar significa roubar, retirar, usurpar. Então ele fala que essa expoliação é algo diário e contínuo. E aí, ao ler a obra do Lúcio Kovarik, que eu tive que obter toda a coleção, ele fala muito pouco sobre a água. E eu fiquei na minha cabeça assim pensando, e aquelas pessoas que vivem em situação de rua? Ou mesmo o trabalhador, será que ele dispõe de todos os dias dinheiro para comprar água mineral? Né? Ou encher a sua garrafa? Então, dentro disso, e mais utilizando outros autores, eu cheguei ao conceito da expoliação hídrica. Porque se a expoliação urbana, na fala de Kovarik, ele conceitua como o somatório de distorções que funcionam através da inexistência ou precariedade de serviços de consumo coletivo e que são necessários socialmente para a subsistência do indivíduo e que tornam mais graves a dilapidação que se realizam no domínio das relações de trabalho, eu posso dizer que expoliação urbana é a falta de cidadania, é o não direito à cidade. Então, a expoliação hídrica seria exatamente isso. A apropriação da água feita de forma diferenciada, de uma localidade para outra, de classe social e econômica para outra, e cuja distribuição se constitui negativamente na qualidade de vida dessas populações humanas. Por quê? Porque sem água nós não podemos viver plenamente o nosso cotidiano, nós não podemos ter dignidade, higiene, e tudo aquilo que faz parte do dia a dia. Porque todas essas exclusões, seja a expoliação urbana, que todos nós aqui somos submetidos, a expoliação hídrica, elas podem até parecer pontuais ou casuais. Olha, faltou água hoje aqui porque faltou luz
e tal, então a estação de tratamento de bombeamento não conseguiu levar água para o bairro. Tudo isso parece ser uma coisa pontual, mas não é. Isso é algo recorrente. Então, quando nós falamos da questão da água, nós também estamos falando da questão da moradia, do transporte, da luz, da educação, saúde, tudo aquilo que é primordial para a vida nas grandes metrópoles. E geram nisso tudo isso gera uma vulnerabilidade extrema e recorrente e geracional. Uma vulnerabilidade que passa de pai para filho, de mãe para filha, e de bairro, rua, região e estado.